Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Vocês lembram do que nós estamos falando esses dias? As crianças podem passar para a escolinha, por favor. Vocês lembram o que a gente está conversando nesse último mês? A gente vai falar mais agora nas próximas 3, 4 semanas aí sobre esse assunto. O que a gente está falando? Oi? Estamos falando de um propósito que Deus tem para nós, que é de nos tornar semelhantes a Jesus. Amém? Todos aqui já pegaram pelo menos uma ministração que foi feita a respeito desse assunto agora nos últimos meses? Todos? Beleza. Enquanto que os irmãos ministravam louvor, eu estava meditando um pouco nesse assunto também e me veio uma impressão bem forte no coração. Irmãos, desde que Deus começou a história dele como homem, desde que ele criou o homem e começou a sua história como homem, ele tem um objetivo principal com isso, que é levantar para si um povo que recebe ele como Deus, e no meio desse povo ele quer viver, habitar. Quando a gente fala sobre esse assunto de ser semelhante a Jesus, faz parte do cumprimento do propósito de Deus preparando esse povo. Deus está trabalhando desde que ele criou o homem, preparando, capacitando, através do amor e da graça dele, apesar do pecado, porque num primeiro momento o homem rejeitou a Deus, né? Mas Deus não desistiu do seu propósito e ele está trabalhando arduamente desde que ele criou o homem para que esse propósito se cumpra. Ele está levantando um povo que vai amadurecer e com um amor maduro vai chamar Deus de único Deus, seu Pai, vai desejar estar com ele e dessa forma Deus vai cumprir o desejo dele de habitar no meio dos homens, habitar com os homens. Lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, vocês lembram que ele diariamente ia estar com ele. Por quê? Porque era o desejo dele. E ele quer voltar a fazer isso. Ele quer estar no meio de nós. Hoje a gente tem uma manifestação dele no meio de nós através do Espírito Santo. Mas ele quer fazer isso de uma maneira diferente. Jesus quer voltar e habitar de fato aqui nessa terra. Ele quer governar nessa terra. Ele quer implementar um reino de paz e justiça, do qual nós somos convidados a fazer parte. E o trabalho de Deus e o compromisso de Deus é de formar o caráter de Cristo em nós, para estarmos prontos e capacitados para fazer parte desse reino. Tu quer fazer parte disso? Amém? Deus está comprometido com isso, irmãos. Ele está comprometido com isso. E Ele está trabalhando para fazer isso acontecer. O texto que a gente tem usado bastante, Romanos 8, 28 e 29, no versículo 28 ele diz que todas as coisas cooperam da parte de Deus para o bem daqueles que o amam. E Ele tem um objetivo com todas as coisas que acontecem na nossa vida. E ele revela esse objetivo no versículo 29, quando ele diz que Ele quer que todos que Ele criou sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou repetir, Deus está comprometido e Ele vai cumprir o propósito dele. E todos nós que quisermos, porque nós precisamos querer, nós somos convidados a fazer parte desse propósito. Irmãos, Deus está levando a história dele para um grande finale. E no final dessa era, Jesus vai voltar para essa terra. Ele vai julgar as nações, ele vai estar com o seu povo a partir de então eternamente. Ele vai restaurar essa terra
A palavra diz que vão haver novos céus e nova terra. Ele vai governar com justiça, com retidão, e Ele nos convida a fazer parte disso. E para isso, Ele está formando o caráter de Cristo em nós. Sabe, às vezes a gente tem aquela imagem de que Deus quer que a gente seja parecido com Jesus, porque se a gente não for, a gente é muito ruinzinho, muito feinho. O pecado nos manchou, e de fato aconteceu, mas não é o principal objetivo de Deus. Ele não quer nos fazer ficar mais bonitinho, mais limpinho, mais cheirosinho. Ele quer nos fazer ficar semelhante ao Filho dele, porque Ele deseja que a gente reine juntamente com o Filho dele. Amém? Então é um povo especial, irmãos. Nós somos parte de um povo especial. Tu te sente assim? Tu já parou para olhar com essa ótica? Tu é especial para Deus. E Ele está comprometido e trabalhando com toda a firmeza dele para formar o caráter de Cristo em ti, para formar o caráter de Cristo em mim. E a gente pode ver a partir do texto de Romanos que tudo o que acontece na nossa vida faz parte desse processo. À medida que a gente vai ficando mais maduro, mais experiente, quando a gente é mais novinho, a gente tem muito aquela coisa assim, ou falta revelação, né? A gente tem muito aquela coisa, quando as coisas estão mal, acontece uma coisa ruim, é porque ou Deus perdeu a atenção em nós, então Ele permitiu que alguma coisa acontecesse porque Ele não estava prestando atenção, ou Ele está nos castigando, né? Mas não é isso que Deus está fazendo. Deus Ele está usando todas as circunstâncias que acontecem conosco para formar o caráter de Cristo em nós. E a gente tem que sempre lembrar de uma coisa. Às vezes a gente cria uma imagem e um desejo que não é errado, mas de que depois que a gente se torna cristão, as coisas tudo vão dar certo. Só que a gente precisa entender uma coisa. Depois que nós nos tornamos cristãos, nós continuamos vivendo em um mundo caído, contaminado pelo pecado, que tem maldade, que tem dor, que tem sofrimento, que tem perda, que tem coisas ruins acontecendo. Nós continuamos vivendo nesse mundo, mas nos tornamos cristãos. Temos em nós uma nova identidade, uma nova natureza, agora é uma natureza divina. Mas esse período que nós vamos passar aqui, nessa presente era, nessa vida que nós temos aqui, coisas vão acontecer que não são boas. A boa notícia é que não importa o que aconteça, Deus vai usar essas situações para formar o caráter de Cristo em nós e nos fazer um povo santo, puro, limpo, reto, para governar com o Filho dele. Amém? Eu sei que a gente não gostaria que fosse assim, né? A gente já gostaria que desse tudo certo, que não tivesse problema nenhum, que não tivesse dor, sofrimento, perda. E um dia vai ser assim, né? Deus prometeu, um dia nós vamos estar com Ele e na presença dele não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. Nós vamos usufruir da presença e da glória dele eternamente. Mas até lá, nós estamos num processo onde ele está formando o caráter de Cristo em nós. Então ele está totalmente comprometido em fazer a parte dele, irmãos. Agora, existe a nossa parte. Existe aquilo que nós somos chamados a corresponder. Então, da mesma maneira que ele está comprometido conosco, ele espera que a gente se comprometa com ele para cooperar nessa formação. E esse comprometimento, ele nos leva, começa por uma obediência, né? Tem uma definição de amor maduro que eu achei muito legal, do David Schleicher. Ele diz que o amor maduro, ele define como obediência total, concordância total, e participação total em tudo que o Espírito Santo está fazendo na terra sob a liderança de Jesus. Quando a gente fala de se tornar semelhante a Jesus, em outras palavras, o que é isso? É a gente amadurecendo em amor. Nós estamos sendo levados a um nível de amor maduro a ponto de obedecer em tudo, concordar com tudo que Deus faz e participar de tudo que Ele faz.
a partir de agora, dessa era, a partir desse tempo que nós estamos vivendo, onde o Espírito Santo está entre nós e ele está orquestrando tudo isso. Isso é amor maduro. Isso é ser semelhante a Jesus. E Deus está comprometido em nos levar a esse nível. E a gente sabe, né, a gente tem falado muito sobre isso aqui, que pela graça de Deus, a partir daquilo que Jesus fez na cruz, ele nos capacita para obedecermos, para sermos obedientes. Nós estamos sendo levados a um nível cada vez maior de obediência. Pelo menos é isso que Deus está comprometido em fazer. Aí entra a nossa parte. Nós queremos ser obedientes? Nós desejamos concordar com tudo que Deus está fazendo? Nós desejamos participar de tudo que Ele está fazendo e que Ele ainda vai fazer ou não? Eu quero ser semelhante a Jesus? Eu quero ter o caráter de Cristo? Eu preciso decidir, é uma decisão minha. Eu quero, eu desejo. Eu quero fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Né? Então eu preciso tomar uma decisão. Porque a gente não pode pensar que Deus tem um propósito e que Ele vai cumprir esse propósito a todo custo, independente do que nós vamos, ou o propósito dele sobre a nossa vida, né? Que Ele vai cumprir isso independente se a gente vai reagir ou não, se a gente vai concordar ou não, se a gente vai corresponder ou não. Deus não é assim. Ele está comprometido em fazer. E Ele espera que a gente se comprometa aí com Ele a participar do que Ele está fazendo. E a pergunta é, eu estou comprometido com isso? Eu estou comprometido em ser semelhante a Jesus, em desejar ser semelhante a Jesus? Na última vez que eu ministrei sobre esse assunto, eu falei que sobre o caráter de Cristo, então a gente viu 40 aspectos, né? Em 4 grupos de versículos, 40 aspectos do que corresponde ao caráter de Cristo. Eu estou comprometido, eu desejo ter aquelas características na minha vida. Se tu não lembra mais delas, eu não vou repetir aqui. Tu pode olhar lá o áudio que está gravado, que tu vai lembrar. Mas eu preciso estar comprometido com isso, irmãos. Isso significa começar a agir de uma maneira diferente. Quando eu quero ser semelhante a Jesus, então eu começo a agir de uma maneira diferente. Significa me livrar de velhos hábitos e adquirir novos hábitos. Hábitos que correspondem ao caráter de Cristo. Isso significa mudar o meu modo de pensar, falar, agir. É uma mudança. É uma completa transformação. E óbvio, né? Tudo isso é possível, totalmente possível, porém, com a ajuda do Espírito Santo. Isso nós nunca podemos esquecer e perder de vista. Deus está formando o caráter de Cristo em nós e Ele quer que a gente participe. E para a gente participar, Ele nos dá a ajuda do Seu Espírito. Estão vendo a bondade de Deus? Estão vendo como Ele é maravilhoso? Ele não está pedindo algo de nós que nós não podemos dar. E aquilo que nós não podemos dar, Ele dá o Espírito Santo para nos ajudar. Às vezes eu desejo muito fazer alguma coisa, ou mudar um hábito, e não encontro força em mim mesmo para fazer. Nessa hora, eu tenho a certeza de que o Espírito Santo está ali para me ajudar. E eu posso pedir para o Espírito Santo, eu estou carente nessa área, eu não estou vencendo nessa área, eu não estou conseguindo ter o caráter de Cristo, está me faltando, por exemplo, domínio próprio, ou amor, está me faltando alegria, está me faltando cordialidade, eu não consigo produzir isso, mas eu sei, Espírito Santo, que tudo isso está em Ti e Tu está em mim. Então me ajuda a fazer. Vocês acham que Deus vai negar isso? Mas precisa ter um comprometimento da nossa parte, irmãos. Filipenses 2, 12 e 13, um texto bem conhecido. Paulo, no versículo 12, ele ensina a igreja a desenvolver a sua salvação. Aqui na versão que eu tenho, que é a NVI, ele diz, coloquem a salvação de vocês em prática. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Então, nesse primeiro versículo, no versículo 2, nós vemos Paulo dizendo a nossa parte. Ei, coloca em ação a tua salvação. Coloca em ação aquilo que tu creu que Jesus fez por ti lá na cruz. Agora começa a dar passos para que isso se desenvolva. E aí no versículo seguinte, que para mim é a chave para isso funcionar, ele diz o seguinte: pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então Deus quer que a gente desenvolva a salvação. Ele diz, coloca em prática. Te comprometa comigo. No momento que eu me comprometo, Ele realiza. Ele me ajuda a fazer. Ele coopera. Nós queremos ter o caráter de Cristo? Nós queremos ter aquelas 40 características do caráter de Cristo? Amém? Tu já tomou a decisão de querer ser como Jesus? Essa é a nossa parte. Agora, identificar hábitos ruins, render isso em arrependimento, pedir para o Espírito Santo te ajudar a adquirir novos hábitos, faz parte do processo. E nesse processo a gente vai andando. E eu quero entrar um pouquinho agora, falando que o início desse amadurecimento, ou desse crescimento espiritual, ou o início desse projeto, esse propósito de Deus colocar o caráter de Cristo em nós, passa por uma mudança da nossa maneira de pensar e de crer. Romanos 12, 2, outro texto bem conhecido, Paulo está ensinando para a igreja a ela não se amoldar ao padrão desse mundo. Todos nós, irmãos, nós vivíamos no padrão desse mundo. Amém? Todos nós. Aí nós convertemos. Nós entendemos a obra da cruz. Nós recebemos a revelação daquilo de quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Pergunto, o padrão do mundo mudou? Porque nós entendemos a cruz, o padrão do mundo mudou? Não mudou. Aí Paulo ele diz, olha, vocês que entenderam a cruz, vocês que entenderam a obra de Jesus, não se amoldem ao padrão desse mundo. Porque agora vocês têm uma nova natureza. E aí ele continua dizendo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira correta de pensar, ela nos leva a agir de uma maneira correta também. Se eu creio da maneira certa, eu vou viver da maneira certa. Se eu creio de uma forma equivocada, seja em qual aspecto da minha vida for, eu vou viver naquela parte da minha vida de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. E muitas vezes uma maneira que desagrada ou que vai contra os princípios de Deus. Então, se eu creio naquilo que Deus crê, se eu penso como Deus, eu também vou agir de acordo como Ele quer. Amém? Vamos continuar? O modo de pensar determina o meu modo de agir. Ou melhor, o modo de pensar determina o meu modo de sentir. O meu modo de sentir muitas vezes influencia na maneira com que eu vou agir. Outra vez, se eu penso da maneira certa, isso vai ter uma relação com as minhas atitudes de viver de uma maneira correta também. Deus está comprometido em formar o caráter de Cristo em nós. E Ele diariamente está revelando esse caráter a nós e em nós. Quando eu concordo com essa obra e quero participar dela, começa uma transformação da minha mente. Começa a mudar a minha maneira de crer. E aí começa a mudar as minhas ações, as minhas atitudes também. Agora, antes de a gente ter um pensamento, acontecem coisas na nossa vida que geram esses pensamentos. E essas impressões que são gravadas no nosso coração durante toda a nossa vida é que determinam muitas vezes a nossa maneira de crer, ou seja, geram crenças. Coisas que acontecem comigo, são gravadas no meu coração e essas impressões do meu coração, elas geram crenças. E muitas vezes
essas crenças são erradas, são equivocadas. E interferem diretamente no meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as outras pessoas. Vou dar um exemplo. É muito comum, não deveria ser, mas acontece, pais que são abusivos na infância dos seus filhos, autoritários, duros, ausentes. E tudo isso vai gerando uma impressão no coração da criança, e ela vai crescendo com aquilo. À medida que ela vai crescendo, ela vai tendo outros eventos acontecendo na vida dela. E isso tudo vai sendo gravado no coração. E nós vamos crescendo, e vão gravações sendo feitas no nosso coração. E isso vai começar a gerar crenças. Aí lá na frente a gente converte. Aquelas impressões estão aqui e já geraram crenças. Então, uma crença errada, por exemplo, nesse sentido do pai que foi ausente ou foi abusivo, muitas vezes as pessoas que passaram por isso, que sentiram isso, que tiveram essas impressões sendo feitas nos seus corações, elas têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Por quê? Porque elas têm elas olham para Deus e linkam com a figura de autoridade de pai, ou de alguma outra autoridade que foi abusiva. E elas vão linkar aquela experiência ruim com Deus, e vão dizer: Deus, eu não confio em ti porque tu é bruto comigo, tu é grosso comigo, tu é violento comigo, ou tu vai me abandonar, assim como meu pai me abandonou, tu vai me abandonar. Então eu não confio em ti. É uma crença errada que foi gerada porque uma impressão foi feita no coração de atitudes de outras pessoas comigo, e às vezes atitudes minhas mesmo, né? Que acontecem, acontecimentos que vão sendo gravados. E essas crenças vão se tornando pensamentos, e esses pensamentos influenciam na minha maneira de agir. Então, o caráter de Cristo sendo formado em nós, ele age diretamente sobre as nossas crenças. Deus, ele diz, através de Paulo, né? Transformem a mente de vocês, a maneira de vocês pensar, independente do que aconteceu, transformem isso, porque aí vocês vão experimentar de fato, vão experimentar e comprovar. Não é só uma experiência, mas vai haver uma comprovação clara de que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Então, quando nós conseguimos pensar da maneira correta, nós vamos experimentar a vontade de Deus boa, agradável e perfeita sobre a nossa vida. Caso contrário, nós vamos ter essas crenças erradas e vamos relacionar com Deus, conosco mesmos. Quantos aqui já sofreram se culpando de algo? Não precisa levantar a tua mão. Quantos que ainda sofrem com isso? Se sente profundamente culpado por uma situação que aconteceu na tua vida, aconteceu no teu passado, aconteceu, né, o que tu fez, e tu não lida bem com aquela culpa. Provavelmente, isso aí gravou algo no teu coração e tu está crendo da maneira equivocada. Deus, ele vem para te dizer e para dizer para nós que ele nos perdoa. E que toda a culpa foi colocada sobre o seu filho. E ele quer que a gente lide com essa culpa à luz daquilo que ele pensa, e não do que nós pensamos ou do que os outros pensam sobre nós. Ele quer que a gente lide à luz do que ele pensa a respeito desse assunto. Então, todo comportamento é gerado por uma crença. Toda crença vem a partir de uma impressão gerada no coração através de algo e de muitas coisas que vão acontecer na nossa vida durante toda a nossa vida, né? Por isso, irmãos, abre aí a tua Bíblia em Provérbios 4, 23. É outro texto bem conhecido, mas eu gostaria que, se tu ainda não tem esse texto marcado aí na tua Bíblia, marca ele hoje. Provérbios 4, 23, Salomão, na sua sabedoria, ele dá um conselho.
Salomão diz o seguinte: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque disso depende toda a tua vida. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, para que as crenças que forem geradas a partir das impressões que o nosso coração tem sejam crenças corretas e nos levem a pensar como Deus pensa, porque aí nós também vamos agir como Ele deseja que a gente age. Então, irmãos, para ser semelhante a Jesus, nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. No texto de Romanos 12, 2, que a gente leu, a gente vê ali Paulo ensinando que deve ter uma transformação de mente. A gente aprendeu já há muitos anos de que ali ele está falando de uma palavrinha no grego chamado metanoia. Vocês lembram o que é metanoia? É uma mudança de mente que gera o quê? Uma mudança de atitude ou de direção. Então, quando acontece um arrependimento, é uma mudança de crença. Vai acontecer uma mudança de crença. Eu cria da maneira equivocada, agora eu vou crer da maneira certa e isso vai me levar a agir da maneira certa. É uma mudança que vai acontecer. Agora, eu participo como disso? Eu participo em primeiro lugar orando como Davi orou, dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho do bem. É ter um coração disposto a obedecer. É ter um coração disposto a ser transformado. É ter um coração disposto a permitir que o Espírito Santo mude, transforme as nossas crenças, para que a gente possa crer da maneira correta, agir da maneira correta, e isso faz parte do processo de Deus transformar o caráter de Cristo em nós, ou colocar o caráter de Cristo em nós. E o principal recurso, irmãos, que nós temos para isso é a palavra. Na última vez eu disse que eu ia falar de 3 ferramentas que Deus usa para formar o caráter de Cristo em nós. Então eu quero entrar rapidamente na primeira, que é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Para a gente ter uma mudança de mente, para ter a mente de Cristo, nós precisamos saber como Deus pensa. Concorda comigo? Eu preciso saber como Deus pensa. Qual é o meu melhor recurso para saber como Deus pensa? Tu nunca parou para pensar assim: tem uma situação na tua vida, e daí tu pensa assim: Deus, o que tu quer que eu faça? Como tu quer que eu faça? Qual a decisão que eu devo tomar? Já aconteceu contigo isso? Sim ou não? Quantas vezes que isso aconteceu, que tu foi procurar na Bíblia, na palavra dele, para saber o que ele queria que tu fizesse? Às vezes a gente fica pensando, né? Claro, e deve orar, tudo começa com a oração, mas às vezes a gente fica sempre esperando por uma impressão no coração, por uma palavrinha, aquela no ouvido, ou que vem aquela no nosso espírito, e a gente abre mão de usufruir do maior recurso que a gente tem, que é a palavra de Deus, que já foi nos dada. Irmãos, durante séculos, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Apenas homens, sacerdotes, né? Eles tinham acesso à palavra de Deus. E hoje, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Tu tá entendendo isso? Nós temos acesso ao quê? A palavra de Deus é aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele já fez, como ele quer conduzir a história dele, como ele quer formar o caráter de Cristo em nós. Essa é a palavra de Deus e nós temos acesso a essa palavra. Agora eu pergunto, quanto nós temos nos relacionado com a palavra de Deus? Na tua semana, pensa um pouquinho aí contigo. Na tua semana, tu trabalha o dia todo, é bem puxado para todo mundo, trabalha de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, mas nesse universo da tua vida semanal, qual é o teu relacionamento com a palavra de Deus?
Nós estamos falando aqui que para ter uma mente transformada, nós precisamos saber o que Deus pensa. Para saber o que Deus pensa, a gente tem que relacionar com a palavra dele. Quanto eu tenho me relacionado com a palavra dele? Pensem um pouquinho. Olha só, eu quero só citar alguns versículos rapidinho. Mateus 4,4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que está escrita aqui, procedeu da boca de Deus para homens que escreveram e registraram essa palavra que saiu da boca de Deus. Experimenta ler os profetas. Experimenta ler Jeremias. Experimenta ler Jeremias. E começa a observar o diálogo que Jeremias tinha com Deus. Está tudo registrado no livro de Jeremias e de Lamentações de Jeremias. Foram palavras que Jeremias escutou. Talvez não audivelmente, talvez foram aquelas impressões no coração, eu não sei como foi. Mas foram palavras que Deus disse. Por isso que ele diz lá: assim me disse o Senhor, ou assim disse o Senhor. Outra vez me disse o Senhor. Eu perguntei e o Senhor me respondeu assim, e está registrado. Irmãos, são palavras que saíram da boca de Deus e estão à nossa disposição. Jó 23:12 diz o seguinte: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Agora presta atenção no que ele diz. Eu dei mais valor às palavras da tua boca do que ao meu pão de cada dia. Tu gosta de comer? Eu gosto de comer. Jó disse que deu mais valor às palavras da boca de Deus do que ao pão de cada dia, do alimento que sustentava o corpo dele. Ele valorizou mais a palavra de Deus do que o alimento para o corpo. Será que Jó fez certo? Está registrado aqui. Por que será? Será que não seria um conselho para nós? Atos 20:32, Paulo falando com os presbíteros, ele diz: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. E ele continua dizendo o porquê que ele vai fazer isso. Ele diz que ele entrega para Deus e para a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então Paulo ele tem uma consciência clara. O apóstolo Paulo ele entende claramente. Ele está deixando uma região, ele está deixando presbíteros lá para cuidarem de determinada região, a igreja de determinada região. Ele diz: agora eu entrego vocês para Deus e para a palavra da graça dele, porque é nisso que vocês vão encontrar edificação. É nisso que, vou parafrasear e trazer para o nosso assunto, é nisso que vocês vão encontrar amadurecimento espiritual. É nisso que o amor de vocês vai amadurecer. É nisso que vocês vão encontrar o caráter de Cristo. Em Deus e na palavra da sua graça. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Agora vem o objetivo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que fala de quê? Maturidade, crescimento espiritual, caráter de Cristo. Um homem maduro, tendo um amor maduro, andando de uma forma madura diante do Senhor. Então a palavra de Deus é instrução, é correção, é ânimo, ela traz a revelação de Deus para formar em nós o caráter de Cristo. Agora, não se trata simplesmente de conhecimento bíblico. Porque, às vezes, a gente pode pensar assim: bom, então o Abel está dizendo que se eu ler a Bíblia 2 vezes por ano, ou se eu ler 14 capítulos por dia, eu vou amadurecer espiritualmente. Não necessariamente. Porque a maturidade não é medida pelo conhecimento bíblico que se adquire. Eu conheci muitas pessoas que são verdadeiras enciclopédias bíblicas, né? Tem uma facilidade enorme para citar textos, né?
Eu sempre digo que eu sou ruim de endereço. Eu sei o que diz, mas não lembro onde está. Eu sou muito visual, então minha Bíblia está toda rabiscada, toda anotada. Mas tem pessoas que leem uma vez o texto e sabem, Mateus 18:2 diz isso, Tom. Lucas 21:14 diz aquilo, Tom. Eu gostaria muito de ter isso, não tenho. Mas, irmãos, não se trata de conhecimento, se trata de um conjunto de conhecer sim, receber sim, mas principalmente praticar. É viver a palavra de Deus. Isso tudo passa pelo relacionamento que a gente tem com a palavra de Deus. Vocês concordam que todo crescimento saudável passa por uma dieta saudável? Concordam? Quando eu era pré-adolescente, eu lembro que eu comecei a ter muita dor no tendão de Aquiles. Muita dor. Então qualquer corridinha para jogar futebol doía. E aí a minha mãe, meu pai e minha mãe me levaram no médico. E aí constataram lá que era por causa do crescimento, que estava faltando lá um suplemento, né? E que estava dando essa dor ali no tendão e aquelas dores de crescimento que se fala, né? Então eles me deram um remedinho lá, um vidrinho de remedinho, eu tomei aquilo e resolveu. Faltou alguma coisa na dieta, eu cresci muito rápido e não foi, né? A dieta não sustentou aquilo e me deu aquela dor. Todo crescimento saudável passa por uma dieta saudável. Irmãos, crescimento espiritual passa por uma dieta espiritual saudável. E aqui a gente precisa citar, a gente precisa cuidar, irmãos. Hoje, antes eu citei que durante centenas de anos as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Hoje tem. O problema é que hoje você tem acesso a um monte de fontes que também estão contaminadas da palavra de Deus. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Onde a gente vai beber? O que é que a gente vai escutar? O que é que a gente vai ler? O que é que a gente vai deixar, permitir, trazer novas impressões para o nosso coração? Lembra que as impressões do coração geram crenças, e essas crenças nos levam a viver de uma maneira correta ou errada? Então eu tenho que ser cuidadoso. Aonde tu está te alimentando? Qual a água que tu está bebendo? Hoje, tu joga aí no YouTube, no professor Google, lá, qualquer coisa, né, de qualquer assunto, e vai ter lá muitas fontes para tu beber. E da palavra de Deus é a mesma coisa. Tu vai encontrar muitas fontes, mas muitas dessas fontes, irmãos, estão contaminadas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E para não se contaminar, a gente precisa se alimentar direto da fonte. E aí começa por uma boa leitura da palavra de Deus. Aí eu volto a perguntar, qual tem sido a tua relação com a palavra de Deus? João 8,31, Jesus disse, falando com alguns judeus que haviam se convertido, ele diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu quero parafrasear aqui de novo. Jesus está falando com judeus que haviam se convertido e haviam entendido a obra da cruz. E aí ele disse assim, olha, agora vocês são novas criaturas. Então se vocês quiserem se tornar homens maduros, se vocês quiserem ter o meu caráter, permaneçam nas minhas palavras. Fiquem firmes nas minhas palavras. E permanecer na palavra, eu quero só citar algumas coisas rapidinho de como nós podemos permanecer na palavra. Primeira coisa, a palavra de Deus precisa ser a nossa autoridade. Num mundo, irmãos, onde tudo está sendo relativizado, onde o certo não é mais certo e o errado se tornou certo. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. No mundo onde tudo não tem mais nada absoluto, nós precisamos ter uma bússola para nós não nos perdermos no meio dessa confusão toda. E a palavra de Deus é a nossa bússola. Por isso nós precisamos nos alimentar dela. Eu preciso também assimilar a palavra, ingerir ela, deixá-la entrar em mim, penetrar, gravar novas mensagens no meu coração. E como a palavra faz isso? O que eu
o que é a minha parte nisso? Eu preciso receber a palavra. Então, onde a gente recebe a palavra? A gente está recebendo a palavra hoje aqui. Recebe lá na igreja na casa. Recebe lá naquele vídeo do YouTube. Se ele estiver contaminado, é água contaminada que tu vai receber. Então, seja seletivo, seja cuidadoso. Entenda, eu não estou dizendo aqui que não pode olhar, não é isso. Mas seja criterioso. Vê se confere com o que a palavra de Deus está dizendo. Hoje tem um monte de profeta. Às vezes eu brinco, né, que antigamente lá em Israel era todo um processo para Deus levantar um novo profeta. Hoje, se tu dá um chute numa pedra, sai correndo 45 de uma única pedra, que se dizem profeta. Mas profeta de quê ou de quem é a questão? Aí eu preciso ter sabedoria e olhar de acordo com a palavra, ver aquilo que é verdade e não é verdade. Né? Eu preciso, passa pelo processo de assimilar a palavra, ler a palavra. Tu tem lido a palavra de Deus? Vou perguntar de novo. Tu quer ter o caráter de Cristo? Eu estou achando vocês assim muito indecisos. Nós queremos ter o caráter de Cristo? Amém, irmãos? Então tu precisa ler a palavra de Deus. Tu tem lido a palavra de Deus? Tu precisa ler a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Às vezes a gente faz aquela leitura mais assim, panorâmica, né? Vai lendo, né, vários capítulos num dia, mas tem momentos que a gente para e estuda um assunto. Isso vai ajudar na formação do caráter de Cristo em nós. Memorizar a palavra de Deus também nos ajuda. Como eu disse, eu sou ruim de endereço, eu sei um monte de versículos de cor e não sei onde é que eles estão registrados. Alguns bons eu sei, né? Mas memorizar a palavra de Deus. Vocês já pensaram se entra um decreto aí uma hora dessas e diz assim, de hoje em diante ninguém mais pode ter Bíblia em casa. Todos os aplicativos de Bíblia vão ser tirados do ar. Nós vamos ter a palavra de Deus no nosso... Nós vamos saber a palavra de Deus sem ter ela nas mãos. Ela vai estar gravada no nosso coração para a gente continuar firme, não importa o que vai acontecer. Eu sei pela palavra de Deus para onde Deus está nos levando, para quando chegar lá eu saber como me comportar. Como eu vou saber isso? Lendo, estudando, memorizando também. Meditar na palavra de Deus, né? Aquele tempo de tu parar, ler um texto, parar quieto, meditar sobre aquele texto, sobre um versículo, sobre uma frase e esperar o Senhor ministrar algo no teu coração. Tudo isso faz parte do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E sobretudo, né, irmãos, nada disso faz sentido e nada disso vai mudar coisa alguma se a gente não praticar. Eu posso saber, eu posso ler, eu posso receber, posso ler, posso estudar, posso memorizar, posso saber textos de cor, livros de cor, a Bíblia de cor. Se eu não praticar, não vai gerar o caráter de Cristo em mim. Eu preciso estar disposto a praticar. Quando o Senhor revela algo, Ele quer que eu ande naquilo. E para terminar, abre aí tua Bíblia em João 1 a 3. Eu quero pedir que os irmãos da música venham aqui já. Eu tenho usado a expressão aqui, relacionar com a palavra de Deus. E eu quero agora usar esse texto para te mostrar como eu entendo o nosso relacionamento com a palavra de Deus. João 1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões aí vai estar o verbo, tá? No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sobre quem está falando? Quem era a palavra?
Jesus. Quando eu me relaciono com a palavra de Deus, eu estou me relacionando com quem? Com Jesus. Cada vez que eu pego a minha Bíblia, que eu sento lá na sala, que eu sento lá na cozinha, que eu sento num cantinho, cada vez que eu me disponho a ler, cada vez que eu me disponho a receber, a memorizar um texto, estudar um texto, eu posso usar um bom livro que pode me ajudar a estudar um texto. Eu faço muito isso. Cada vez que eu faço isso, eu estou me relacionando com Jesus. Eu estou me relacionando com a palavra de Deus, eu estou me relacionando com Jesus. Agora eu vou mudar a pergunta que eu fiz antes. Eu perguntei como tem sido o teu relacionamento com a palavra. Agora eu quero te perguntar, como tem sido o teu relacionamento com Jesus? Como está? No universo da tua semana, no meio do trabalho, vida familiar, problemas, dificuldades, lutas, gripe, renite, sinusite, etite, não sei mais o que lá. No meio disso tudo, como tem sido o teu relacionamento com Jesus? É a pergunta que eu estou fazendo para mim também, tá? Não entendo que eu estou, só fazendo para ti. Como nós temos nos relacionado com Jesus? O quanto nós temos nos relacionado com Jesus? Sabe, queridos, eu quero incentivar vocês, tá? É algo assim que está fervendo no meu coração e eu estou experimentando algo bem novo nos últimos dias no que diz respeito a relacionamento com a própria palavra de Deus, e eu quero te incentivar tu precisa fazer uma coisa. Tu precisa parar de te conformar com esse mundo. Tu precisa parar de te conformar com aquilo que é dito no YouTube, com aquilo que é dito nas redes sociais, com aquilo que é dito numa mensagenzinha pronta de WhatsApp. Tu precisa parar de te conformar com isso. Às vezes, irmãos, nós nos conformamos de nos alimentar simplesmente assim. Isso é pouco. Um homem adulto precisa comer comida que sustente ele. Se tu quer crescer espiritualmente, tu precisa comer comida que te sustenta espiritualmente para valer. E essa comida é a palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Cuidar com a fonte, cuidar o quê, quem. Sabe? Hoje, todo mundo tem voz, em função da internet. Mas nem todo mundo que tem voz está falando a coisa certa, irmãos. Cuidado com profecias. Cuidado com profecia. Tu quer palavra profética? Tu gosta de profecia? Tu quer saber o que Deus está fazendo aí? Está fazendo hoje, vai fazer ali para frente? Está aqui, ó. Bíblia. Não precisa ser o fulano, não sei o que lá, que diz que o Senhor falou isso. Não, o Senhor falou, mas por que Ele não fala comigo na Bíblia, então? Sabe? Toma cuidado. Seja cuidadoso. Guarda o teu coração. Lembra? É dele que procedem as fontes de vida. Toda a tua vida depende do teu coração. Daquilo que é impresso aqui. Te alimenta da palavra de Deus. Degusta a palavra de Deus. Começa a amar a palavra de Deus. Começa a desejar todo dia. Começa a sentir falta dela. Tem um negócio difícil de a gente deixar de comer farinha, Tu faz um período assim, eu vou fazer um detox, não quero mais comer pão. Vai, mas daqui a pouco dá aquela fissura, aquele negócio assim, parece que tem que comer uma farinha. A gente tem que sentir isso pela palavra de Deus, irmãos. A gente precisa começar a sentir isso com relação àquilo que Deus quer nos falar. Eu preciso sentir necessidade. Deus, o que tu tem para me dizer hoje? Porque eu sei que isso vai formar o caráter do teu filho em mim. Aí vem aquelas coisas, mas eu não sei ler bem. Sabe como a gente lê, como a gente melhora a leitura? Lendo. Mas eu não entendo tudo, nem eu. Também não entendo tudo. Por isso que a gente vai lendo. E a Bíblia vai se auto-explicando, vai nos mostrando. O Espírito Santo vai nos revelando. A Bíblia é viva, é uma palavra viva, ela nunca vai se esgotar. Nós vamos nos relacionar com a palavra de Deus durante toda a eternidade. Amém? Eu preciso desejá-la hoje. O que eu vou fazer na eternidade se eu não desejar a palavra de Deus hoje? Amém? Eu preciso tirar a Bíblia da gaveta, da estante.
tirar o pó dela. Todo mundo ganhou Bíblia nova aí esses dias, né? Irmãos, vamos relacionar com a palavra de Deus? Vamos relacionar com Jesus? Vamos buscar o caráter de Cristo? A melhor fonte que a gente tem para isso é a palavra. Amém? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.